Para falar desta negociação, que para já é uma negociação, eu começaria por falar na China. Há 30 anos, sabem, a China não era uma potência mundial, nem militar, nem económica. Era um país com uma população imensa, mas não muito mais do que isso, com um regime político complicado, e por força de circunstâncias políticas, mas também por circunstâncias económicas, a China hoje é uma potência mundial com que todos os blocos económicos têm de contar, e isso aconteceu por várias razões. A primeira razão foi de ordem política, foi a abertura do sistema, aquilo que na altura se chamou um sistema, como é que era? Coisa de dois sistemas. Um país, dois sistemas. E iniciou-se um processo de crescimento económico que teve muitas componentes, não vou falar de todas. A mais relevante, provavelmente, foi a entrada da China na Organização Mundial de Comércio, ou seja, a China foi aceite, nomeadamente pelos Estados Unidos, que nestas coisas têm sempre muita influência, na Organização Mundial de Comércio, e passou a beneficiar das regras do comércio internacional, regras muito mais liberais, e a poder, digamos, ser um parceiro do comércio internacional. Um parceiro exportador, essencialmente, que afetou praticamente todo o globo e toda a economia mundial, como sabemos. Afetou Portugal, certamente, em muitos aspectos. Portugal tinha tido um progresso económico importante no período da EFTA, tinha desenvolvido um conjunto de setores da economia e a concorrência chinesa, naturalmente, criou, ainda cria, grandes problemas à nossa economia pela concorrência de um país que tinha muitas vantagens competitivas. Mas para aquilo que nos interessa, eu referiria apenas que a entrada da China na Organização Mundial de Comércio teve como resultado o abatimento das barreiras alfandegárias em todo o espaço do Pacífico. E o Pacífico tornou-se num mar essencial para o desenvolvimento económico, não apenas da China, mas daquilo que passou a chamar a Bacia do Pacífico, porque de alguma maneira o Pacífico é um lago, um espaço imenso, rodeado de países, todos com grande apetência de concorrerem, de competirem no comércio mundial, e todos muito influenciados pelos Estados Unidos, e o comércio, pelo menos inicialmente, fazia-se essencialmente entre a Bacia do Pacífico e a costa oeste dos Estados Unidos. E o Pacífico foi, ainda é, da mesma forma, essencial para o desenvolvimento económico da região e, particularmente, para o desenvolvimento económico explosivo que assistimos da China. Várias razões concorreram para isso. Os chineses são conhecidos por terem sempre estratégias de longo prazo e, desde muito cedo, compreenderam a importância da logística e a importância que na logística tinha o transporte marítimo. O transporte marítimo foi muito potenciado com a descoberta, se é que podemos achar, ou a invenção do contentor,
que permitia grandes economias, movimentação das mercadorias. E, naturalmente, isso teve muita importância também com o desenvolvimento de navios cada vez maiores que transportavam esses contentores ao longo ou através desse espaço imenso que é o Pacífico. E isso permitiu não apenas que a China tivesse custos muito baixos, nomeadamente da mão de obra, tinha outras desvantagens, energia, matérias-primas, etc., mas tinha uma vantagem competitiva da mão de obra. Mas teve sempre, continua a ter, uma enorme vantagem logística. E foi planeado pela China aproveitar ao máximo essa vantagem logística, nomeadamente criando toda a sua indústria ao longo da costa, com portos de grande dimensão, 3 portos de grande dimensão, aproveitando todas as vantagens que a redução de custos do transporte permitia à competitividade da China. Acrescentar a isso o facto de que o crescimento, o enorme crescimento do comércio da zona do Pacífico ter conduzido, por sua vez, ao crescimento de navios cada vez maiores. Quando eu comecei a interessar-me por isto, de logística, os navios levariam 8, 10 mil, os maiores de todos, 12 mil contentores, e hoje os navios levam 18 mil e estão em construção navios para 20 mil, 22 mil contentores. Estamos a falar de navios de 400 metros de comprimento, ou seja, 4 campos de futebol, 100 metros de largura, ou seja, um campo de futebol de largura, são monstros. O que é que isso faz? Faz que o custo do transporte foi reduzido substancialmente. Batimento das barreiras alfandegárias, um crescimento económico muito importante, naturalmente permitido por uma mão de obra inesgotável, de baixo custo, mas nada disso teria sido possível sem uma logística de grande eficiência. Ora, durante este período, estes anos, o Atlântico, que é, de alguma maneira, uma reprodução do Pacífico, é um mar, também ele lago, ou se quisermos um espaço marítimo rodeado de muitos países, de África, da América do Sul, da Europa e da América do Norte, teve um desenvolvimento muito menor. E uma das razões reside que a Europa é um espaço hoje relativamente conservador, do ponto de vista económico. Os Estados Unidos tiveram 2, 3 décadas de grande crescimento económico nas suas relações com o Pacífico e não houve um equivalente abatimento das barreiras alfandegárias entre a Europa, pelo menos entre a Europa e os Estados Unidos, mas também entre a América do Sul e a África, ou seja, nesta baía atlântica, o abatimento das barreiras alfandegárias foi muito menor. Alguns países mesmo, como o Brasil, têm barreiras alfandegárias praticamente intransponíveis. Bom, e é isto, de alguma maneira, que está em causa nestas negociações entre os Estados Unidos e a Europa. Os Estados Unidos compreenderam há muitos anos porque é que a logística do Pacífico e as suas vantagens, definiram para si próprios a criação de hubs, ou seja, de portos onde se centraliza todo o comércio de chegada das mercadorias do Pacífico e da partida das mercadorias para o Pacífico a partir da costa oeste. Fez o mesmo na costa leste, ou seja, esses grandes navios
não podem fazer a distribuição dos contentores por muitos portos, porque os processos são muito grandes, não entram em todos os portos, e a entrada e a descarregar os contentores leva tempo, não é económico, e o que acontece é o mesmo que acontece nos aviões. Criam-se hubs, esses navios descarregam todos os contentores, ou a maioria, num único porto, e depois há navios que voltam a carregar esses contentores e fazem a distribuição porto a porto. É o mesmo, alguém que quer ir para o Japão, vai a Frankfurt, que é um hub de transporte aéreo, e em Frankfurt junta-se gente que vem de muitas cidades da Europa, junta-se no navio maior e vai para o Japão, ou para a China, ou para os Estados Unidos. Há hubs aéreos, já havia, aliás, antes os hubs marítimos, mas os Estados Unidos, a prática, digamos, do Pacífico, criou os hubs marítimos, e os Estados Unidos foram os primeiros a fazer isso, alguns na década de 90. Agora, o que é que, no fundo, esta negociação pretende fazer? No fundo, pretende duplicar isto. Pretende um abatimento das barreiras alfandegárias entre a Europa e os Estados Unidos, para já, aumentar o que sabemos da experiência do Pacífico, se é que não sabíamos anteriormente, aumentar o comércio entre a Europa e os Estados Unidos pelo abatimento das barreiras alfandegárias e, naturalmente, por uma maior eficiência que o aumento do comércio no Atlântico vai criar em todos os aspectos das transações entre os dois países. Do meu ponto de vista, se o acordo se realizar, e depois veremos rapidamente se isso beneficia toda a gente ou não, se o acordo se realizar, dificilmente se manterão as barreiras alfandegárias existentes, quer com a África, quer com a América do Sul. Será muito difícil, e o que é natural, o que é provável, é de que o comércio se generalize ou cresça muito rapidamente em todo o espaço do Atlântico, beneficiando provavelmente até zonas mais deprimidas e mais pobres, como é o caso de África, nomeadamente nos produtos agrícolas, onde, não vou ver erradamente, mas onde ainda existem grandes barreiras da penetração, por exemplo, de produtos africanos na Europa. E, portanto, as vantagens de um acordo que se realize são óbvias. E são provavelmente mais óbvias para Portugal, que tem uma posição geográfica que é no centro do Ocidente, no centro das duas maiores, ou duas das três maiores economias mundiais, a Europa e os Estados Unidos, e que, do ponto de vista logístico, tal como a China criou a sua economia, a sua moderna economia, chamamos-lhe assim, ao longo do Pacífico, ao longo do mar, também nós já não precisamos de o fazer, já temos essa posição natural, só temos que a desenvolver. E, portanto, em princípio, de um ponto de vista geográfico, de um ponto de vista logístico, Portugal é o país que mais terá a ganhar com o acordo. Se. Há sempre um se em tudo na vida. E o se é quando se fazem estes acordos, há sempre quem ganha e há sempre quem perde. Porque há sempre setores industriais, ou agrícolas, ou dos serviços, ou do turismo, que são beneficiados pela concorrência, porque têm uma posição competitiva em relação aos parceiros que estão no espaço dessas mudanças, mas também há outros que sofrem o impacto da concorrência de outros países, de outras empresas, que estão em posição mais competitivas do que nós, no caso português. Daí que é muito difícil, nesta conjuntura,
do meu ponto de vista, dizer se Portugal é um país ganhador ou um país perdedor. Por força da geografia, por força da nossa localização, temos todas as condições para ser um país ganhador. Por força dos diferentes setores da nossa economia, eu arriscaria a dizer que também nos é, em média, favorável. O que não quer dizer que não haja setores da economia que não possam ficar prejudicados. Daí que a negociação é, para um país como Portugal, estrategicamente determinante. Ou seja, eu não compreendo, faz muita confusão, de que os meios de comunicação portugueses não falem disto, que nas televisões e nos debates não estejam em confronto diferentes setores de atividade, o calçado versus a agricultura, a cerâmica versus a metalomecânica, porque são esses setores que conhecem, em pormenor, a sua posição competitiva em relação ao mercado que se vai transformar, que se vai mudar. E nós não estamos a fazer isso. E fazemos uma coisa que eu acho perniciosa, para não dizer frustrante, por isso eu disse que iríamos provavelmente ficar frustrados, que é o facto de nós delegarmos, de alguma maneira, na União Europeia, a defesa dos nossos interesses. E se a experiência valesse de alguma coisa, nós sabemos que a União Europeia não defende os nossos interesses do ponto de vista económico. Temos alguma experiência, sabemos disso. Por exemplo, apenas uma nota: o comércio externo da União Europeia existe, não sei se existe uma estratégia, mas existe uma prática de comércio externo da União Europeia como União, que sistematicamente favorece os produtos do norte da Europa. Já favoreceu no momento da adesão, já favorecia de alguma maneira, por isso nós conseguimos, com capacidade de negociação nessa época, e tal que alguém que conhece bem isso, conseguimos certas vantagens, nomeadamente apoios financeiros, etc., para compensar o prejuízo que íamos ter da alteração das condições de concorrência, nomeadamente pela concorrência da China, com certeza, mas também pelo alargamento da União Europeia, que era previsível. E isso dependia de uma negociação, e nós, portanto, sabemos disso. Por exemplo, há 3 meses, 4 meses, a negociação da União Europeia com a China fez com que, sei lá, os painéis solares, um mero exemplo, painéis solares fosse aumentado o preço, salvo erro, de 50 euros para 75 ou 80 euros, ou seja, os chineses aceitaram vender painéis solares em vez de 50 euros, que era o que estava a acontecer, para venderem a 80 euros, porque a economia alemã faz painéis solares, quem diz alemã diz dinamarquesa, faz painéis solares, e isso foi uma defesa negocial que a União Europeia encontrou com a China para defender o comércio europeu de aqueles países. Claro que se nós formos dizer a Bruxelas que queremos igual proteção para o calçado, ou para a cerâmica, ou para o vidro, ou para os moldes, ou para qualquer outra coisa, a resposta normal é de dizer: pois, vocês têm que concorrer, temos que desenvolver a nossa capacidade competitiva, a nossa capacidade de concorrer com todo o mundo e também com os chineses. Ou seja, aquilo que é válido para a Alemanha, quando a Alemanha se sente ameaçada, não é válido para Portugal. E a Alemanha defende-se bem, no caso do setor automóvel, é feita a defesa de outra forma, que é através de regras cada vez mais complicadas, chamadas de segurança, e se calhar são mesmo de segurança, mas que na prática impedem a China de entrar no mercado europeu automóvel. Ou seja, nós sabemos por experiência, temos a obrigação de saber por experiência, que quem tem de defender os nossos interesses somos nós. Ora, para defender os nossos interesses é essencial o conhecimento. O conhecer
e conhecer bem e em pormenor todos os fatores, não apenas como eu estou aqui a fazer, um cenário global, um cenário estratégico. Não, é preciso conhecer cada um dos pormenores, cada uma das pautas alfandegárias, cada um dos produtos, cada um das marcas que convém defender, o vinho do Porto, que é, aliás, um dos fatores ameaçado pelo vinho do Porto americano, da Califórnia. E isso tem que ser feito. Esse conhecimento não cai do céu. O conhecimento é construído. E isso não é feito entre nós. Nós não temos aquilo que se faz normalmente nos Estados Unidos, quando há um problema muito importante, aquilo que eles fazem, criam uma equipa. Anos antes, muitas vezes, uma equipa para estudar bem os pormenores, para se juntar com os agentes económicos. E muitas vezes, quando há grandes divergências, criam aquilo que eles chamam um czar, alguém que manda, para acabar com a burocracia, para que a burocracia não impeça, digamos, chegar a uma conclusão determinada, que é a conclusão que depois os negociadores vão defender com uma base num conhecimento profundo. Como nós não fazemos nada disso, e temos sempre esta atitude um pouco desportiva em relação às grandes questões nacionais, aliás, estamos hoje a ter um exemplo acabado disso, com declarações do Presidente da República e do Primeiro-Ministro relativamente ao que se passa em relação à Grécia, que são deprimentes. E são deprimentes por uma razão muito simples, é que provavelmente dentro de 6 meses a 1 ano vão ter que retirar tudo aquilo que estão a dizer agora. E isso envergonha qualquer país. E envergonha porque, como não nos preparamos, não estudamos, não organizamos o nosso pensamento com uma estratégia nacional determinada, e à última hora vamos dando umas bocas, é evidente que o risco de fazer asneira e de fazer asneira é muito elevado. Daí que este problema desta negociação é de uma importância enorme para Portugal. A questão de, já cometemos muitos erros, já a seguir ao 25 de Abril passámos a pensar que éramos apenas um país europeu, quando toda a nossa história é muito mais do que Portugal ser um país europeu. Eu costumo dizer que nós não nascemos aqui, nós portugueses. Nós viemos de outros lados. Viemos do leste, viemos do Oriente, viemos da África e viemos a andar por aqui fora e chegámos ao mar. E quando chegámos ao mar parámos. Não havia mais sítios para ir. Até que encontramos uma forma, na altura que as tecnologias nos permitiram, fizemos ao mar e estamos a comemorar o centenário da chegada à Ceuta. E daí partimos pelo mar fora, pelo Atlântico fora, para todos os lados. Esta é, de alguma forma, a nossa cultura, a nossa mais-valia, a nossa diferenciação. E, portanto, nós não somos apenas um país europeu, nós somos um país euro-atlântico, universalista, abertos às novidades do mundo, e limitar o nosso pensamento e a nossa cultura a ser apenas um país europeu é limitar as nossas próprias capacidades de desenvolvimento e, de alguma maneira, este acordo a realizar-se, se não implicar alguns problemas para alguns dos setores da economia portuguesa, ou se implicar pouco, é sempre difícil fugir completamente, mas se implicar pouco, é, de alguma maneira, uma vantagem competitiva para um país como Portugal, um país atlântico, que tem portos que, se bem aproveitados, nomeadamente o caso de Sines, pode ser o hub europeu de entrada das mercadorias na Europa, o local onde esses grandes navios descarregam todos os seus contentores e depois navios mais pequenos levam esses contentores para o sul da Europa e outros para o norte da Europa. E é preciso ver que, no caso espanhol, que é uma economia 5 a 6 vezes maior que a nossa,
95% dos contentores que chegam aos Algeciras saem por mar, ou seja, 5% desses contentores vão para o Interland. Ora, nós, com uma economia mais pequena, não podemos esperar muito mais de 2% a 3%. Ou seja, os navios só param cá se for aquilo que se chama um porto de transshipment, ou seja, um porto onde se passa os contentores de grandes navios para navios mais pequenos, beneficiando Portugal, naturalmente, do facto da nossa economia ter barcos frequentes e baratos de todo o mundo e para todo o mundo. Ou seja, estrategicamente, isto é relevante para Portugal. É evidente que há alguns problemas que transcendem uns setores económicos, nomeadamente o problema fiscal, que é que vai alterar este acordo em termos de fiscalidade, o que é que vai alterar ou o que é que vai ser as prerrogativas das multinacionais na Europa. Sabemos que os Estados Unidos têm um poder de empresas multinacionais muito superior à Europa, treinadas, e de todos os setores, desde o McDonald's à Boeing, e a Europa, se souber negociar bem e se souber defender bem os interesses de todos os países europeus e não apenas, como é habitual, os interesses dos países do Norte, eu acredito, se isso for feito, no plano português já não tenho grande esperança, enfim, sabemos o que a casa gasta, mas no plano europeu tenho, apesar de tudo, a esperança de que digamos, a Europa defenda pelo menos os interesses de todos os países europeus e não apenas do Norte. Apenas uma nota. O deputado europeu que, enfim, aparentemente, eu não estou lá, não estava lá, mas para aquilo que me dizem, mais conhecia e mais profundamente estava nas negociações deste tratado, era o Dr. Vital Moreira, que não foi reconduzido como deputado, interrompendo, digamos, essa aprendizagem. Quando eu disse que numa negociação destas, determinante é o conhecimento, nós até numa coisa tão simples como isso, interrompemos alguém, o trabalho de alguém que estava profundamente conhecedor das nuances das negociações e com isso enfraquecemos certamente a posição portuguesa. Muito obrigado.